Imagina só se forçada a usar um banheiro químico totalmente escuro. Nossa, um pesadelo. Pois é, sem nenhuma ventilação, sob um calor intenso e com aquele cheiro insuportável de amônia acumulada. É uma imagem bem brutal para começar. E, ter que fazer isso todos os dias da vida. Essa é a realidade que milhões de tutores, cheios de boas intenções, claro, impõem aos felinos domésticos neste exato momento. Sim, exatamente. Hoje, o nosso mergulho profundo foca num aspecto que fica ali escondido na lavanderia, mas que é, assim, dita sobrevivência mental e física de um gato. A caixa de areia. E logo de cara é muito fundamental estabelecer por que a ciência olha para isso com tanta seriedade, sabe? Porque os dados que a gente tem na mesa hoje vêm direto de análises de uma médica veterinária, especialista em psiquiatria animal, né? Exato. E a missão de hoje é desvendar o comportamento felino através dessa lente. Não estamos discutindo só o controle de odores na casa. Claro, não é só onde o bicho faz xixi. Não mesmo. A gente está falando do pilar central do bem-estar de um predador territorialista. A psiquiatria animal mostra que o banheiro do gato é o epicentro do equilíbrio psicológico dele. Caramba! E lendo o material de base, a conclusão que me vem logo é que a espécie felina opera como um grupo de engenheiros ambientais muito rigorosos. É a definição perfeita. Muitos problemas comportamentais crônicos e até doenças físicas severas começam com erros de planejamento que as pessoas cometem. Acreditando piamente que estão oferecendo o melhor cuidado, né? Com certeza. Eles não apenas usam o espaço, eles avaliam o espaço. Existe todo um projeto arquitetônico ali enraizado na biologia deles. E me parece que as regras na natureza são bem estritas. Regras que a vida moderna em apartamentos acaba, atropelando sistematicamente. Atropela muito. Então, vamos começar pela dimensão física do lugar. A nossa fonte cita uma regra de ouro sobre o tamanho da caixa, não é? Sim, a arquitetura felina exige espaço, primeiramente por uma questão de vulnerabilidade. A regra biológica dita que a caixa precisa ter, no mínimo, 1,5 vezes o comprimento do gato. Medindo da ponta do nariz até a base da cauda, certo? Isso, exatamente. E a explicação para essa métrica não é um luxo estético. É puramente biomecânica. Como assim, biomecânica? É que o ato de usar o banheiro para o felino envolve um ritual instintivo bem complexo. O animal precisa entrar, farejar a superfície, escolher o ponto exato. Ele dá aquela voltinha, né? Exato, ele precisa girar o corpo inteiro, cavar o buraco, se posicionar, eliminar e aí girar de novo para inspecionar e cobrir tudo. Entendi. Se a caixa tem o tamanho exato do corpo, ele não consegue fazer esse giro sem pisar nos próprios dejetos ou encostar nas bordas sujas. O que deve ser terrível para eles. É extremamente aversivo para a espécie. Nossa, isso levanta um ponto bem crítico sobre o que a indústria vende como solução por aí. Ah, as caixas fechadas? Isso, aquelas caixas fechadas que parecem umas naves espaciais pequenas ou uns iglus de plástico com portinhas. Se o animal precisa de todo esse raio de manobra, isso aí deve criar um conflito de espaço absurdo. Condenação veemente da psiquiatria felina em relação a isso, viu? Analisando o material, a sensação é de que cria um microclima tóxico ali dentro. A verdade científica é que os gatos rejeitam caixas fechadas por instinto mesmo. Essa invenção atende exclusivamente ao conforto visual do ser humano. Para esconder a bagunça na lavanderia. Exato, mas é um pesadelo para o animal. Primeiro, pela restrição de movimento, que a gente já falou. Segundo, tem a questão evolutiva do mesopredador. Que é o fato deles serem caçadores, mas também presas. Perfeito. O gato doméstico descende do gato selvagem africano. Na natureza, o momento da eliminação é quando eles estão mais vulneráveis a um ataque. Faz todo sentido. Eles precisam de um radar de 360 graus. Sim, colocar eles dentro de uma caixa escura com só uma rota de fuga elimina totalmente a linha de visão do horizonte que eles precisam ter para se sentirem seguros. É um estado de alerta constante, então. Totalmente. E além do campo de visão, tem a questão respiratória. A ventilação é nula nessas caixas fechadas. O acúmulo de gases, se a caixa é fechada, a poeira da areia e os gases da urina não tem para onde dissipar. Precisamente.
A amônia, que é um subproduto da decomposição da urina, é um gás muito irritante para as vias respiratórias. E o bicho respira isso de forma concentrada. Sim, fica presa exatamente na altura do rosto do felino. É o equivalente literal àquele banheiro químico sobre o sol que você citou no início. Caramba! Eles precisam de caixas amplas e abertas, não só pela mecânica do movimento, mas pela dissipação química e visual. Tá, mas e no caso daquele tutor que sofre com a areia sendo arremessada para fora o tempo todo durante a escavação? É uma queixa comum. Uma alternativa seria usar aquelas caixas organizadoras enormes, sabe? Com bordas bem altas. Mas eu me pergunto se a altura dessa barreira não vira um problema de acessibilidade. Olha, essa é uma excelente observação, porque a acessibilidade é um fator frequentemente negligenciado na clínica. Especialmente pensando num gato mais velho, né? Sim, bordas altas resolvem o problema humano da sujeira, mas criam um obstáculo físico exaustivo. A recomendação da especialista é categórica. Se a parede for alta, pelo menos um dos lados tem que ter um recorte. Uma entradinha mais baixa. Uma entrada rasa, exatamente. Pensa na biologia do envelhecimento. Gatos mascaram a dor incrivelmente bem. Então a gente nem percebe que eles estão sofrendo. Um felino com 7, 10 anos muito provavelmente já tem algum grau de osteoartrite no quadril ou na coluna. Não só obrigar um animal com dor crônica a pular um muro de 30 centímetros várias vezes ao dia só para ir ao banheiro. É uma crueldade silenciosa. A entrada precisa ser uma simples caminhada plana. Sabe que é fascinante notar como pequenos ajustes exigem um nível altíssimo de observação, né? E raciocínio estratégico de quem divide a casa com esses animais. Sem dúvida. Exige bastante. Compreender essas minúcias da biologia e adaptar o ambiente sem ceder à tentação do que é mais bonito para a decoração demanda intelecto e busca por conhecimento. É um perfil muito focado em resolver problemas com base em informações precisas. Construir esse ambiente que respeita o etograma deles exige uma mente analítica. Aliás, dizem que quem gosta de gato geralmente é mais criativo, inteligente e envolvido com leitura, e que esse perfil combina muito com estudar para concursos e provas inclusive vestibular, concurso público, concurso militar ou AB e residência médica. Ah, faz todo sentido. Pois é. Se você, estudante, quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E exatamente. E assim como uma preparação de sucesso exige esse ecossistema de estudo otimizado, a sobrevivência psicológica do felino depende de um planejamento muito rigoroso do território dele. O que nos leva à logística e à matemática da distribuição dessas caixas pela casa. Porque não basta ter a caixa perfeita se a localização estiver errada. Exato. A matemática não é 1 para 1. Lendo o material, fica claro que existe uma redundância obrigatória aí. A psiquiatria felina chama de regra do N+1, né? Isso mesmo. O número ideal de caixas de areia em um ambiente é sempre o número de felinos residentes mais 1. Então isso me soa como uma estratégia de prevenção de conflitos focada em recursos. É a matemática da abundância para mitigar a tensão social. Na cabeça de um predador, recursos limitados significam risco de morte. Então, um gato sozinho precisa de 2 caixas. Sim. 3 gatos necessitam de 4 caixas. Sempre operando com essa margem de segurança. A regra garante que sempre haverá um local de eliminação livre. Mas aí entra a armadilha do espaço urbano moderno. A falta de espaço. Sim, a tendência de quem mora em apartamento é pegar essa regra, digamos, 3 caixas para 2 gatos e enfileirar todas elas lado a lado na lavanderia. Fica organizado esteticamente, né? Fica, e concentra a bagunça num lugar só. Mas, pelo que a fonte indica, isso anula completamente o propósito da regra. Anula por completo. O conceito de percepção espacial do felino não é igual ao nosso, de jeito nenhum. Como eles enxergam isso, então? Caixas colocadas lado a lado, encostadinhas, são mapeadas no cérebro do animal como um único grande banheiro. Talvez com umas divisórias pequenas, mas é a mesma zona. Então, para a mente territorial deles, não são 3 opções. É apenas uma zona de eliminação. A eficácia da regra do N+1 depende crucialmente da dispersão geográfica.
Precisam estar em cômodos diferentes, então. Exato, ou em pontos diametralmente opostos de um ambiente bem grande. Olha, se quem está nos acompanhando também está achando fascinante descobrir como a mente dos animais funciona e como a ciência explica isso, esse é o momento ideal para curtir e se inscrever no canal. Com certeza, para não perder as próximas. Exato. Garantindo que não vai perder as próximas análises detalhadas, porque a complexidade só aumenta a partir daqui. Por que a separação geográfica precisa ser tão extrema assim? Tem dois pilares fundamentais para isso. O primeiro é a separação fisiológica de funções. Fazer xixi num lugar e cocô em outro. Isso. A maioria tem essa preferência inata por separar os dejetos sólidos dos líquidos. E o segundo pilar é a tensão interrelacional. A questão da guarda de recursos. Num ambiente com muitos gatos, o controle do território deve ser um xadrez constante. Perfeito, é exatamente um xadrez. Se todas as caixas estão no mesmo corredor, um único animal mais dominante pode controlar o acesso a todas elas ao mesmo tempo. É o que a gente chama de bloqueio passivo-agressivo. O gato mais seguro de si simplesmente deita no meio do corredor de acesso. E ele nem precisa rosnar ou atacar. Não. A simples presença física dele ali forma um pedágio invisível. Caramba! E o gato submisso faz o quê? E a urina ou buscar uma alternativa inaceitável para nós. Tipo o tapete da sala. Exatamente. Espalhar as caixas pela geografia da casa quebra esse monopólio territorial. E sobre os locais ideais, a escolha não é aleatória, né? A especialista divide a casa entre áreas de núcleo e áreas de periferia. Sim, o mapeamento é muito específico. Os dados mostram que eles exigem que as caixas fiquem nas periferias absolutas do território. Qual é a lógica evolutiva de manter o banheiro tão distante do centro? A explicação está na ecologia do medo e no rastro químico. Na natureza, o centro, o núcleo, é o porto seguro onde eles dormem e comem. E o banheiro atrai perigo. Eliminar dejetos cria uma baliza de odor, um rastro químico potente que sinaliza para qualquer predador: olha, eu tô aqui e passei por aqui. Entendi. O instinto dita que ele deve criar uma zona de segurança entre o local de descanso e o local que atrai predadores. Perfeito. O que significa que colocar a caixa de areia do lado dos potinhos de água e comida é forçar o animal a viver um paradoxo terrível. E exigir que ele atraia a ameaça exatamente para onde ele deveria estar relaxado. Exato. É uma violação severa da biologia da espécie. Isso gera um estresse crônico absurdo. O bicho se alimenta em alerta. Bom, a gente ajustou a arquitetura, resolveu a dispersão territorial, mas mesmo com a geografia impecável, tem a questão da química e higiene do ambiente. O olfato felino não perdoa. O padrão ouro de limpeza que a psiquiatria clínica exige parece demandar bastante disciplina de quem está em casa. É inegociável. A remoção mecânica, usar a pazinha mesmo, precisa acontecer no mínimo 2 vezes ao dia e isso é o piso tolerável, viu? No mínimo 2 vezes? Sim, somado a uma higienização total, pelo menos 1 vez por semana, lavando a caixa toda com água e sabão sem perfume e trocando a areia inteira. Mas aí entramos no território da química do substrato, a famosa areia em si. As prateleiras oferecem milhões de tecnologias. Sílica, madeira, papel, argila. Pois é, mas a análise aponta que o ideal deve imitar a terra, com granulação bem fina, sem pedaços pontiagudos. Retornamos ao gato selvagem africano. Evoluíram em desertos. O substrato fino é evolutivamente perfeito para a anatomia das patas. É confortável e facilita escavar. E permite uma cobertura total para bloquear o odor. Só que o ponto de virada aqui, que eu achei a revelação mais chocante do material, tem a ver com o tipo de areia e uma cascata clínica terrível. A questão da areia que forma torrão? Isso. A fonte traz dados documentados de que areias que não formam aquele torrão sólido predispõem o animal a uma condição dolorosa chamada Síndrome de Pandora. Esse é o conceito de maior valor clínico hoje. Como que um substrato esfarelado vira uma doença inflamatória na bexiga? A Síndrome de Pandora, ou cistite idiopática, é uma doença neurogênica desencadeada primariamente por estresse crônico. E a areia causa estresse? Sim, quando a areia não forma um torrão sólido, a urina escorre para o fundo e se espalha.
A ureia sofre degradação bacteriana rápida e vira amônia gasosa. Ah, e a amônia impregna no plástico? Exato. Torna o ambiente perpetuamente sujo para o faro do felino. Ele percebe aquilo como uma ameaça sanitária. Uau! E para evitar entrar naquele ambiente, ele toma uma decisão drástica. Ele começa a reter a urina o máximo que consegue. Ele prende o xixi de propósito. Sim, ele prende. Esse conflito diário gera um estresse sistêmico absurdo. O sistema nervoso libera muitos hormônios de estresse continuamente. Caramba! E como isso ataca a bexiga? O estresse contínuo altera a proteção da bexiga. A parede que protege contra a acidez da urina começa a falhar. Nossa! E aí a urina entra em contato direto com as terminações nervosas. Ocorre inflamação, espasmos e sangramento. A dor é excruciante. Então, a qualidade da areia não é um luxo. O torrão impede todo esse ciclo tóxico. Impede totalmente a cascata do estresse que vira dor física crônica. Isso lança uma luz bem sombria sobre as areias perfumadas artificialmente. Lavanda, talco de bebê. É um problema gigantesco. Se o olfato deles é tão sensível, mascarar amônia com perfume denso deve ser uma agressão olfativa. É um incômodo leve ou prejudica mesmo? O chão, a gente sente um aroma floral de leve. E o gato? O gato tem o órgão de Jacobson ampliando as moléculas. Ele entra na caixa, cava com o nariz a 5 centímetros aquele substrato químico sem circulação de ar. Nossa, deve ser insuportável. O perfume sobrecarrega o sistema nervoso dele. Produtos com fragrância são projetados só para o humano. Para o felino, a areia segura é areia inodora. Bom, para diagnosticar se a gente está submetendo nossos animais a isso, a fonte propõe um desafio de observação rigorosa. É o momento de coletar dados em casa. O que a ciência manda procurar quando a gente for observar de longe o animal na caixa. A métrica principal é o tempo e a fluidez do ritual. Se o ambiente estiver otimizado, ele entra sem pressa, explora, cava metodicamente, se ajusta com tranquilidade. E depois ele enterra tudo direitinho, né? Sim, com bastante dedicação até ficar satisfeito. Esse tempo relaxado indica sucesso absoluto na escolha da caixa. O sinal vermelho, então, é a eliminação apressada. Aquele cenário que ele pisa só na bordinha. Para não encostar a pata, faz tudo correndo, joga 2 patadas de qualquer jeito, não cobre e sai em disparada. Exato, essa saída explosiva é a manifestação clássica de fuga de um ambiente aversivo. A linguagem comportamental está gritando ali. Está dizendo que a textura, ou o cheiro, ou o lugar são insuportáveis para ele. E ignorar isso é assinar a sentença de que mais cedo ou mais tarde ele vai fazer xixi nos móveis ou desenvolver uma patologia urinária por estresse. Olha, é monumental constatar como algo tão comum carrega o peso de séculos de evolução. Biologia do medo, química e estresse. É o termômetro do respeito pela natureza inata do animal, né? Nossa investigação de hoje desmontou totalmente a percepção de que a caixa é um simples recipiente. Porque compartilhar a vida com outra espécie exige humildade para adaptar o nosso ambiente às regras de sobrevivência deles, não o inverso. Ignorar a biologia em prol da conveniência visual é o gatilho invisível para o sofrimento crônico deles. Animais que mascaram a dor por instinto sofrem calados. Isso nos deixa com um questionamento totalmente novo para a gente encerrar aqui. Vimos que um predador territorialista exige um controle ambiental quase maníaco para necessidades básicas. Controle sobre a localização, química, acústica. Exato. E aí a gente confina permanentemente essa espécie ancestral dentro de apartamentos fechados de 50 metros quadrados. É um contraste brutal. Até que ponto isso não é por si só o maior e mais grave experimento psiquiátrico que já impusemos aos felinos na história da nossa convivência? É uma excelente reflexão. Fica aí o pensamento para quem tem coragem de olhar para os próprios espaços de forma mais crítica. Continuem curiosos. Observem a biologia silenciosa dos animais. E até a nossa próxima análise detalhada.